Oi, eu sou a Gabi Ameto e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Maia, o livro 1 da série Prometida, da Zana Zolt. Eu já li esse livro há muitos anos no Wattpad e quando eu me deparei com ele na Amazon, eu senti aquela vontade de relembrar a história, estar lá de novo, porque eu não lembrava muita coisa. A primeira coisa que eu me deparei com essa história foi uma nota da autora avisando que algumas coisas tinham mudado desde a última versão que eu li, que era do Wattpad, e para aproveitar a leitura. De início, eu achei que era bem similar. Ainda uma história de lobos com vampiros e toda uma mitologia grega por trás. Só que aos poucos, conforme eu fui lendo, eu percebi que algumas coisas da história, elas, por mais que ainda se mantessem, como eu vagamente me lembrava, era de formas completamente diferentes. Nesse mundo, existe uma peculiaridade muito estranha, na minha opinião, sobre os lobos. O seu 7º filho vai nascer meio vampiro, não tem o que fazer, é uma coisa natural. E os lobos não gostam desses híbridos. Vocês sabem, lobo e vampiro não se dão. Maia, nossa protagonista, ela é uma meia vampira. Ela fugiu da sua alcateia há muito tempo atrás porque ela era maltratada, porque ninguém gostava dela, a não ser a sua família. E também ela fez algo que eu não vou revelar aqui, porque só vai ser contado ao longo da história. Mas a questão é, Maia pegou sua trouxinha, fugiu e se escondeu num reino de um vampiro. Ele permitiu que ela ficasse ali, reino de vampiro vulgo São Paulo. E aí, ela reconstruiu sua vida, ela é uma fotógrafa super badalada, super importante, e a história começa aqui. Uma coisa bem diferente da primeira versão é que o vampiro, o Mor de São Paulo, ele tinha a Maia como filha. O que realmente não é assim nessa versão. O vampiro trata ela somente como um capacho para fazer algumas coisas para ela, coisas que ela não fica muito feliz. E esse tá sendo um dos problemas. Existem lobos na região e ele quer que ela ache e dê um jeito deles irem embora. Coisas assim um pouco complicadas porque faz muito tempo que ela não vê nenhum lobo. Ela vai para uma balada, vai comemorar mais um trabalho pronto e lá ela sente um cheiro. Um cheiro estranho, mas um cheiro muito tentador. E quando ela olha para cima, BUM! Ela achou o companheiro dele e sim, ele é um lobo. De início a Maia surta completamente, porque afinal ela não teve uma experiência muito boa com lobos, ela ainda guarda traumas, ela não quer isso, ela começa a procurar uma maneira de quebrar esse laço de companheiros. Enquanto isso, ela começa a ser seguida por outros lobos que estão na cola dela para proteger ela. E ela começa a ficar em desespero porque ela percebe que o companheiro dela tem uma alta patente na alcateia. E isso significa que ele tem muito poder, isso significa que ele pode fazer coisas piores com ela. E ele ainda não sabe que ela é uma meia vampira porque não é algo que, assim, você se percebe. Leva um tempo. Seu melhor amigo some, ela descobre que eles estão com um lobo. Nesse momento ela também tem uma relação que deixa ela de cabelo em pé. Seu companheiro é nada mais, nada menos que o alfa da alcateia que invadiu São Paulo. Pouca coisa, então vai começar uma treta com vampiros, com lobos. Enquanto ela foge completamente de qualquer interação com esse alfa, ela não tem lembranças boas. Principalmente do alfa da alcateia dela. Faz anos que ela não fala com a família dela por causa dele. E essa história vai se seguindo enquanto existe um inimigo em comum entre lobos e vampiros, que eu tenho que dar uma desviada aqui para não falar, porque eu já sabia por ser o mesmo vilão, mas é totalmente diferente. Eu gostei muito de como foi colocado aqui na história. A gente só descobre que eles estão ali lá no finalzinho, mas ao mesmo tempo faz sentido porque a gente já tinha conhecimento da existência desses seres que vão encrencar com todo mundo. Só que uma coisa que eu acho que eu senti falta um pouco foi do propósito desse vilão. Por enquanto é uma coisa muito rasa, eu acho que deveria ter dado um aprofundamento maior. Não precisa revelar todos os problemas, mas eu acho que ficou no raso. Maia é uma mulher forte, uma guerreira, super inteligente, é muito fácil gostar dela. E é uma personagem que é interessante acompanhar, não cansa. Gostei muito dela logo do início, tanto na primeira versão quanto na segunda. Embora essa aqui, por ser uma relação mais difícil com o vampiro, eu acho que deu uma profundidade maior na Maia. Por ela estar nessa corda bamba entre lobos, vampiros, obedecer isso, esse outro problema, é muito mais interessante. E uma das coisas que eu mais gosto é que ela resiste ao laço. Eu amo essa interação de amo ele, mas não quero. E seguindo temos o Apolo, que é o alfa, o macho padrão, gente, desculpa. Ele tem uma história de passado legal, o motivo que ele virou alfa é legal, tá? Não tô negando isso, mas as características é todo lobo que a gente já viu, sabe? Não tem nada de diferente, não tem nada, assim. É o mesmo lobo, ele vai ser protetor, ele vai ser um pouquinho possessivo, mas não ao ponto de o
problematizar, ele vai lamber o chão que ela vai passar. É isso, sabe? Não tem algo um tchan nele. A história passada é interessante, mas a personalidade... E por fim, quero falar de um terceiro personagem que eu acho que ele é muito importante, que é o Bruno. Bruno é um lobo do Apolo, um dos, assim, mais importantes pra ele, que tem mais confiança, e ele que começa a cuidar da Maia. Tem uma cena muito boa que a Maia precisa sair, ela precisa encontrar alguém pra resolver o problema do companheirismo dela que ela tem, e ela acaba enganando o Bruno. Isso forma uma amizade e eles são muito fofos juntos. Ele foi o primeiro que abraçou a Maia, participando da Alcateia. Foi ele que tentou fazer a Maia ver que talvez o Apolo não fosse tanto quanto ela imaginava. Ele é um personagem muito importante, muito querido. Eu acho que ele até ganha da Maia, porque ele é meu coraçãozinho. E, ai, gente, ele é ótimo, maravilhoso. Eu ainda não aceito o fim que ele teve. Sim, injusto. Sabe o que é injusto também? Vocês não se inscreverem no canal, então deixa aqui, porque esse ano eu queria muito monetizar o canal, porque tá foda. E é claro também, se você está gostando dessa história, lembre-se que agora eu sou uma associada na Amazon e o link da história vai estar aqui na descrição. A narrativa aqui em primeira pessoa vai girar em torno principalmente da Maia e tem alguns pontos do Apolo, pontos bem específicos pra gente entender o lado dele, uma coisa que a Maia não poderia contar. Então não é aquele livro que é um, outro. E em qualidade de narrativa, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar totalmente indiferente. Eu não sou uma pessoa confiante, porque vocês sabem que história de lobo pra mim é maravilhoso. Eu posso ler uma história super densa, super chata e eu vou falar que a história é maravilhosa, porque lobos são meus fracos, e quando eu leio lobo, assim, eu não fico muito criteriosa. Mas a questão aqui é que eu não detectei nada ruim, é uma narrativa bem gostosinha, bem fluidazinha, que eu devorei. Eu queria poder falar mais sobre as diferenças do Wattpad e desse livro, mas a questão é que a memória aqui é ruim, e faz muito tempo que eu li. Eu acho que eu li ou no ensino médio, ou um ano depois que eu saí, faz muito tempo, então eu não lembro de muita coisa, então essa coisa de diferenças não vai rolar. Eu só posso dizer que a autora, ela pegou a primeira versão do livro e melhorou, uma coisa que, assim, inveja, porque eu não tenho coragem muito de mudar muita coisa do meu livro, não. Eu tenho um apego, mas não é sobre mim, é sobre a história. Aqui agora eu tenho uma crítica muito importante, porque um dos pontos que é mais interessante para a história é o passado da Maia. A gente vai acompanhando o que aconteceu com ela, e principalmente o que ela fez, o motivo dela ter fugido. Ela não fala com a família há anos por causa disso. E é claro que vai ter um desfecho, vai explicar o que aconteceu com essa Alcateia depois que ela partiu. E eu só posso dizer que é extremamente broxante. A história se construiu, fez todo um arco narrativo, um arco dramático pra acabar numa coisa broxante. O pior é que tem um acontecimento na história que, se a Maia soubesse, mudaria tudo. O problema é que, se esse acontecimento tivesse acontecido um mês antes da história, eu entenderia, seria legal, tipo, poxa, olha que... Mas não. Esse acontecimento... Vai ficar muito feia a frase, mas aconteceu praticamente depois dela fugir. Então, quando a gente sabe o que aconteceu, soa como se toda a luta que ela teve para sobreviver, reconstruir a sua vida, fugir da Alcateia, não falar com seus pais, foi em vão. Isso me deixou um gosto amargo na boca. Não foi uma coisa assim que poderia ter sido diferente. Isso é uma coisa que não mudou. Eu acho que eu me senti da mesma forma no Wattpad. O único problema é que eu tinha esquecido. Então esse foi um ponto que realmente deveria ter mudado. Poderia ter mantido o acontecimento, só que, como eu disse antes, colocar ele um pouco mais recente na história para dizer como se, olha, agora as coisas mudariam se não tivesse surgido o Apolo. Eu acho que esse é o essencial. Tem algumas cenas de sexo nesse livro, não são muito explícitas, apesar que o meu explícito pode ser diferente do seu, mas não são tão mostrativas, elas são mais contadas. Não é um livro que eu leria pelas cenas. As cenas são bem medianas, as cenas são boas, elas só não são o estilo que eu gosto. Melhor colocar assim. Então eu acho que, se você tem algum problema com cenas mais quentes, talvez esse livro não seja pra você, talvez você consiga ler esse livro e só passar o olho nas cenas. Não sei, é bem escrito, só não é o meu estilo. Então você pode dizer que ela é um pouco mais contida. Esse é o primeiro livro de 4/5, o último livro é dividido em 2, então eu não sei como conta. Cada livro vai contar a história de uma protagonista diferente, porém todas são ligadas pela mesma problemática, essa criatura que quer causar. E uma das coisas que eu notei, que eu acho que mais me surpreendeu, é que no Wattpad eu lembro com exatidão que o próximo livro da série seria a Diana, tanto que eu li. Eu não lembro muita coisa, mas eu li.
e agora ele é o último, então isso só significa que muita coisa mudou. Muita coisa assim tá diferente e eu tô muito curiosa pra descobrir o que é. Então, com certeza, eu vou continuar essa série. Talvez traga outras resenhas pra vocês, ou eu faça um vídeo de Vale a Pena Ler, a série da Prometida, porque é uma história que me encantou bastante. Essa é uma história muito cativante, com personagens muito gostosinhos, embora o Apolo, às vezes, ele cai na mesmice, vamos falar a verdade, mas a questão é que é uma história de lobos super bem escritas, e vamos combinar que é difícil achar. É por isso que eu vou dar pra esse livro 4 estrelas, é uma história ótima, embora realmente o ponto do passado da Maya me incomodou bastante, porque estraga a história, eu acho que estraga o arco dela. Isso é um ponto que deveria ter sido mudado, mas infelizmente não mudou. Se você se interessou por esse livro, compre usando o meu link, vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal porque eu estou sempre indicando livros incríveis. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura e que talvez vá gostar de conhecer Maya. Vai me seguir nas minhas redes sociais, estão todas aqui na descrição, assim como meus 2 livros, Pequenos Desejos e O Canto da Sereia. Até o próximo vídeo.